Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui semanalmente nós vemos as histórias que nos são contadas pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos, que nos foram trazidas pela mediunidade de Chico Xavier e estão aqui reunidas no livro Reportagens de Além Túmulo, é o nosso livro atual. Nosso programa sempre vê as histórias de Humberto de Campos. Hoje a nossa história é de número 15 e fala sobre um suicídio decorrente vamos chamar assim, do fortalecimento da ideia que aqui é tudo matéria mesmo e quando morremos viramos pó, e isto é um fator de risco para o suicídio. Os pesquisadores, os estudiosos, os investigadores de ciência já sabem isso, não é? Que a religião, a religiosidade, a ideia da continuidade da vida é um fator protetor. E essa ideia materialista é um fator de risco para o suicídio. Vamos ver, então, esta história, que tem a história de número 15, cujo título é A Grande Surpresa. Sim, imaginem, para o materialista que se mata, chega do outro lado e vê que não acaba com a morte, não era bem o que eu pensava. E aí a infelicidade já foi feita. Muito bem. Diz-nos Humberto de Campos: quem poderia definir a perturbação do desventurado Léo Marcondes, o nosso personagem de hoje, confinado em tenebroso círculo de angústia? Seria difícil relacionar-lhe as lágrimas e padecimentos. Estamos falando dele encarnado, ok? Comerciante abastado no Rio de Janeiro, nos últimos anos do século XIX, não pudera furtar-se ao portal escuro do suicídio. Temperamento exaltado e personalista, nunca se acomodara ao benefício da fé religiosa e, atirando-se às teorias do materialismo destruidor, dera-se aos mais estranhos distúrbios ideológicos, como quem se perde na sombra, caminhando a esmo pela noite adentro. Aqui é uma boa comparação, não é? Para o materialismo. Sempre fizera questão de espalhar os princípios dissolventes. Dissolve tudo em termos de esperança, não é? E imagina também que após a morte viramos apenas pó no final. Em casa, na rua, nos cafés, tornara-se proverbial sua atitude iconoclasta. Isso quer dizer que é aquela pessoa que rejeita o culto a imagens, não é? Nós não os temos no espiritismo, embora tenhamos sim as nossas imagens, como temos ali Maria, que foi recebida através da mediunidade de Chico Xavier, pelo qual ele faz a narração de Emmanuel sobre o retrato falado de Maria, isso nos anos 80, é aquele retratinho que está ali na parede, mas não temos nas nossas casas espíritas nada de imagens que são a quem é rendido culto, não é? Eu não me ajoelho ali em frente ao quadro de Maria, nada disso. Mas é uma imagem que inspira, não é? E que nós respeitamos. Então, a tolerância religiosa é isso também, não é? Tolerarmos dos nossos irmãos católicos que têm as imagens na igreja, sem julgamento. Não vamos esquecer que católicos também já fomos, não é? Então, nas ruas, nos cafés, tornara-se proverbial a sua atitude de rejeição ao culto às imagens, atitude essa, diz aqui, desrespeitosa. Saturado de conceitos de filósofos pessimistas, destacava-se-lhe a palavra pelas afirmativas ingratas e impróprias a respeito da providência divina. Longe de suspeitar dos escritores
céticos, ou seja, que não acreditam em Deus, verdadeiros doentes intelectuais interessados em seduzir atenções alheias ao catre. O catre é aquela cama pobre, cama rústica. Ao catre de ideias enfermiças, internava-se sem maior exame no cipoal das mentiras brilhantes. Ao seu ver, o mundo era vasta casa de misérias e trevas sem limites. A menor contradita desmanchava-se ele em considerações amargas e venenosas. E aí ele começa a falar. Valores na terra? Onde o desgraçado que poderia manter a perigosa ilusão? Não tivessem qualquer dúvida. Se existisse um Criador, e acentuava essas palavras ironicamente, deveria ser expulso da natureza. Que viam na humanidade infeliz, senão loucura, desolação e sombra impenetrável. Tudo caminhava para a morte, para a eterna extinção. Flores apodrecidas disfarçam os túmulos, que escarnecem da esperança mais pura, dando a ideia de que existe vida após o túmulo, não é? Muitas vezes com as imagens de anjos, não é? Quantos vemos nos cemitérios? A carne moça era fantasia, ocultando caveiras de amanhã nos mais belos rostos. Nossa, que pensamentos deprimentes, não? Vemos cadáveres em toda parte. Raia o dia para transformar-se em noite. Essa é a fala dele. Cresce a árvore por sepultar-se na terra ou para queimar-se em terrível desolação. Que é o nosso destino, senão a cópia ridícula desses movimentos viciosos e destruidores? Que seria a alegria humana, senão a luz frágil que se apaga no vendaval das trevas? E que seria a existência, senão jornada angustiosa para o continente de cinzas do túmulo? Uau! E aí continua Humberto de Campos dizendo: era inútil qualquer esforço para tirá-lo de semelhante estado mental. Léo reduzira-se à condição de cego voluntário, levado, escondido, separado nas sombras, apesar da alvorada permanente de luz. Desprevenido de socorro íntimo, em vista da situação de miséria moral a que se devotara, a que se dedicara, num momento de excitação profunda, cometeu o incompreensível homicídio, eliminando o antigo companheiro de infância. Companheiro de infância. Não foi em legítima defesa. Companheiro de infância. Dominado de cegueira fatal, não resistiu ao remorso incoercível, quer dizer, irresistível, e suicidou-se pouco tempo depois. Então, ele cometeu um homicídio e depois o suicídio. Anos amargurosos e obscuros abateram-se-lhe sobre o espírito desventurado. Em vão, chamava familiares queridos, isso já lá nas sombras, onde se reúnem os suicidas em profundo sofrimento, não é? Em vão chamava familiares queridos, invocando auxílio espiritual. Tinha a impressão de neblinas geladas cercando-lhe o caminho, no meio de trevas indevassáveis, caindo sempre. Aqui não fala como é que ele se suicidou, mas esse caindo sempre, alguma queda estava envolvida, muito provavelmente, pois sabemos que o suicida vê, revê o momento do suicídio. Continua Humberto de Campos nos dizendo: no círculo de angústias em que se via algemado, recordava a terra, experimentando revolta íntima. Atribuía ao planeta a causa de todos os fracassos, a fonte de todas as amarguras. Em sua desdita, na sua infelicidade, jamais pôde, entretanto, esquecer a esposa, alma simples e generosa, inteiramente consagrada ao bem-estar dele, nos mínimos incidentes da jornada humana. Lembrava-lhe a figura humilde e meiga da sua esposa, com verdadeiros transportes de amor e reconhecimento. Essa recordação convertera-se,
na única estrela a lhe brilhar no abismo de sombras indefiníveis. Que bom, não é? No meio de tanta sombra no seu coração, havia a luz da lembrança da esposa. Mais de 50 anos decorreram ali onde ele estava, de padecimentos incalculáveis, quando o mísero foi convocado a reorganizar caminhos referentemente ao futuro. Sim, porque chega um momento em que as energias vitais, responsáveis por manter o nosso corpo espiritual ligado ao corpo físico, quando há o suicídio, há aquele rebentar de laços, mas a energia que deveria estar fazendo esse papel fica ali, encharcada no perispírito. E isso faz com que até o final do tempo demarcado para aquela encarnação, o espírito precise escoar aquelas energias. Para ele, foram 50 anos. Enfrentando o sábio instrutor, que o atendia afetuoso, o infeliz exclamava angustiado: conscientemente, devo dizer que nunca fui homem perverso. A terra, todavia, deprimiu-me e inutilizou minhas forças, com fatalidades tremendas e paisagens tenebrosas. Ou seja, ele estava passando o que ele tinha de certeza para o instrutor. Mas vejamos o que o instrutor disse a ele. Cala-te, amigo, observou a entidade generosa. É generosa, mas limite também é caridade. A queixa no serviço divino nem sempre será rogativa honesta. Por vezes não passa de manifestação de revolta ou indolência de nossa escassa compreensão do dever sagrado. Aqui estou para atender-te à face do futuro. Abomino a terra, soluçou, imagina, falou isso soluçando, o desventurado. Então, abomino a terra, bem vítima dele mesmo. Esclarece teus projetos, diz o mentor. Não deu vazão. Ele falou isso e o mentor continuou falando o que estava ali para dizer. Esclarece teus projetos quanto às oportunidades futuras. Não nos percamos em lamentos ou palavras ociosas. Após meditar longos minutos, Léo interrogou hesitante. Magnânimo instrutor, poderei encontrar a inesquecível companheira de luta? Por que não? Respondeu o instrutor. Deus nunca nos fechou a porta da bondade infinita. Oh, gemeu o infeliz, quase esmagado por um raio de alegria. Concedei-me a possibilidade de procurá-la no paraíso, que será merecido pela imensa virtude que ela tem. Dai-me a ventura de esquecer por momentos os quadros escuros da terra, a fim de acariciar a ideia do reencontro. Em que estrela maravilhosa permanecerá minha santa? Referindo-se à esposa. O venerável orientador contemplou-o benigno e explicou intencionalmente. Então, ele tinha um plano para falar do lugar onde estava a amada dele. Tua companheira se encontra numa escola de esperança. Onde será essa escola de esperança? Agora é muito interessante. Então, vemos que até aqui ele vê a Terra, a crosta, quando estamos encarnados, como um lugar terrível. Só sombras, só coisas horríveis, horríveis, horríveis. Mas ele vai falar dessa escola de esperança, e essa escola de esperança é exatamente a crosta que ele aprendeu a não enxergar em sua beleza. Ouçamos o mentor na sua conversa com Léo. Informai-me relativamente às grandezas dessa paragem sublime, diz Léo. Poderei penetrar-lhe as estradas formosas? Depois de um gesto afirmativo, o mentor disse que sim, que o desventurado recebeu com transportes de alegria, continuou o bondoso mentor. Trata-se de primorosa região de esperança, onde nosso Pai Celestial tudo preparou, facilitando a edificação das criaturas. Dias deslumbrantes enfeitam-lhe continentes e mares,
repletos de vida sublime e vitoriosa. Árvores amigas lá estendem seus ramos pejados de frutos, cheios de frutos suculentos e saborosos. A água divina corre gratuitamente de mananciais cantantes, e na atmosfera embaladora a claridade e a melodia não encontram obstáculos. Lá se reveste a alma de fluidos adequados ao trabalho, ora, o corpo físico. Qual operário a receber o traje de serviço segundo as próprias necessidades, sem preocupação de retribuir a mão dadivosa e oculta que lhe concede o benefício. Sim, nós usufruímos a natureza e nos estamos a toda hora. Obrigado, Senhor, embora saibamos que Ele é o Criador. Certo, me achei, tinha perdido. No aprendizado de todos os dias, ouvem-se risos infantis, observam-se esperanças da juventude, recebem-se bênçãos dos idosos coroados de brancos e cintilantes lírios. Quer dizer, essas bênçãos dos idosos na sua experiência, coisa que muitas vezes não temos mais, muitas vezes não vemos. Aproveitarmos os anciãos, não é? Os idosos em sua sabedoria, porque isto é de uma preciosidade, e muitas vezes os povos que dizemos que são mais primitivos, não é? Eles valorizam imenso essa vida que os anciãos trazem para o restante dos seus contemporâneos. E ele continua, são manifestações sagradas de companheiros que ali permanecem, prosseguindo na grande jornada para Deus, cada qual representando nota de amor e trabalho no cântico universal. Então, todos aqui, crianças, jovens, idosos, adultos, todos buscando fazer a sua parte no progresso até nos elevarmos, né? Nesse processo de nos elevarmos na escada de Jacó, não é? Na lei do progresso, a nossa evolução. Em razão da pausa mais ou menos longa que o mentor impusera às considerações, Marcondes, o nosso Léo Marcondes, enlevado, assim, já numa vibração superior, solicitou a demonstrar novo brilho nos olhos. Falai ainda desse plano prodigioso, desse plano maravilhoso. As noites nessa esfera, continuou o benfeitor, são cariciosas estações destinadas à prece e ao repouso. Astros luminosos povoam o céu, chamando os espíritos a meditações divinas. Constelações fulgurantes passam no infinito em sublime silêncio. Luzes brandas dão novo colorido às paisagens. Ainda há por lá pobres e sofredores, pois que se trata de uma escola de esperança. Ninguém, contudo, está abandonado por Deus, que manda distribuir as lições segundo as necessidades dos filhos bem-amados. Tudo ali é promessa de vida, caminho de realização, oportunidades sacrossantas. Benfeitor inesquecível, poderei ao menos visitar esse plano divino? Não somente visitá-lo, como também procurar a companheira em seus caminhos e unir-se novamente a ela no trabalho de Deus, na elevação e resgate justo, esclareceu o instrutor, mostrando carinhoso sorriso. O mísero não sabia traduzir o próprio júbilo, a própria alegria. Tomando-lhe a destra, o amigo espiritual, quer dizer, sua mão direita, não é? O amigo espiritual guiou-o carinhosamente através de sombras e abismos. Daí a algum tempo divisavam larga esfera que, embora sem claridade própria, se movimentava num oceano de luz. A essa altura, Marcondes prorrompeu em gritos de alegria. Salve, planeta celeste, santuário de vida, celeiro das bênçãos de Deus. Oi, quanta mudança! Que bom, não é? Definiste com sabedoria, acrescentou o mentor sorridente. Mais alguns minutos e penetraram numa cidade alegre e barulhenta.
Observou o pobre Léo que o local não lhe era de todo desconhecido. Os morros, o casario, o mar identificavam a paisagem. Desapontado, hesitante, apertou a mão do amigo generoso e perguntou: será que estamos na Terra? Não é esta a cidade do Rio de Janeiro? Justamente. Nunca observei antes tanta magnificência e beleza. Eu bem o sabia, disse o mentor a ele. Mas é que nunca procuraste a escola da esperança que o Pai oferece às criaturas neste plano. Escutaste os filósofos pessimistas, mas foste surdo aos cânticos da vida. Observaste as letras envenenadas que embriagam o cérebro dos homens de teorias aviltantes, mas foste cego ao traço dos arados no solo. Os arados que marcam o solo para a plantação. Por que preferias a indolência das almas rebeldes? O frio te incomodava, a chuva aborrecia, o calor sufocava, o trabalho consistia em angústia incessante. Em vez de localizar os próprios males, agradava-te identificar os males alheios. Voluntariamente enseguecido às lições diárias, tropeçaste no crime e na amargura. Guardavas conceito irônico para o ignorante, repreensões ásperas para o infeliz, esquecendo a disciplina de ti mesmo. À força de viver na contemplação dos defeitos e cicatrizes do próximo, nada mais viste em torno do coração, além de ruínas e trevas. Deus, porém, é infinitamente bom e te concede nova oportunidade de elevação no caminho da vida. Outras experiências te aguardam nos dias vindouros. Renascerás no mesmo lugar onde levantaste inadvertidamente o braço homicida. Transforma as algemas pesadas em laços de amor. Procura a companheira abnegada, que te seguirá os passos amorosamente na senda redentora. Não olhes para trás. Acende a lâmpada generosa da fé e não temas o assédio das sombras. Enquanto o interpelado observava, reconhecidamente, surpreendido e silencioso, o magnânimo instrutor concluiu, batendo-lhe afetuosamente no ombro. Vai, Marcondes, recomeça a viagem, toma novamente o vagão da experiência humana, mas não atires o corpo pela janela do comboio, do trem. Mas não atires o corpo pela janela do trem em movimento e espera, resignado, a estação do destino. É como se a encarnação fosse uma viagem de trem, mas devemos esperar chegar no destino, que é quando Deus nos convida à desencarnação, e não nos atirarmos no meio do caminho pela janela do trem, a representar aqui, então, o suicídio. O ex-comerciante agradeceu num gesto mudo. Enquanto o mentor solícito voltava às esferas elevadas, Léo Marcondes era conduzido por outras mãos a uma singela choupana, modestamente erguida num dos bairros mais pobres daquela cidade. Excelente a nossa história, emocionante, do nosso Léo Marcondes. Semana que vem estaremos de volta com mais uma história do livro Reportagens de Além Túmulo, no nosso programa Escuta que aí vem história. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz, queridos amigos.